Conexão Saúde, apoio cultural. H Saúde, seu plano, seu hospital. Suco Life, laranja da fazenda. Hiper Saúde, certificado de contribuição Ribeirão e região. Voltar ou não para as aulas presenciais? Essa é a grande questão e dúvida da maioria dos pais e cuidadores neste momento crítico da pandemia. Mas existe um modelo de vida chamado Sanmitsu que o governo japonês adotou para conviver e trabalhar com o vírus, que o médico pediatra Dr. Victor de Almeida vai nos ajudar hoje. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde. Seja muito bem-vindo, Dr. Victor, ao Conexão Saúde de hoje. A gente conversa de um assunto extremamente importante. As mães, principalmente as mães, né, estão muito preocupadas com essa questão de voltar para as aulas presenciais. Então, conta um pouquinho pra gente como que o senhor enxerga essa questão, que é uma questão muito importante. A dúvida de toda mãe hoje em dia, claro, todos os pais, é a questão da volta às aulas com segurança. Quando a gente tem dúvida, eu acho que a gente tem que sempre procurar alguns modelos que estejam dando certo, tá? No caso das crianças, eu vou citar aqui o modelo da Suécia, por exemplo, que não houve paralisação, não houve lockdown, não houve nada, as escolas funcionaram o tempo todo. Eles compararam, inclusive foi publicado no New England, eles compararam a mortalidade e os casos graves da Covid em crianças digo abaixo de 16 anos. Eles compararam antes e depois da Covid. Não houve alteração. Inclusive fizeram a pesquisa para ver o que os professores, que também estão envolvidos, se no grupo de professores houve um aumento da mortalidade ou não. Não houve. Então, eu acho que é importante, quando a gente tem dúvida, você pega o modelo que já está sendo feito e vê se aquilo deu certo, tá? Sem paixões, sem nada, e tenta ver. Na minha experiência é o seguinte, as crianças, elas podem pegar, obviamente, o Covid, mas elas se dão muito bem, ou seja, elas têm uma infecção, de um modo geral, fraca, um resfriado, a maioria, mas tem várias apresentações, eu não vou me alongar aqui, mas a mais clássica seria um resfriado e geralmente essas crianças pegam em casa, tá? Então o risco, por exemplo, das crianças pegarem Covid na escola, na verdade está bem menor do que em casa. E aqui no Brasil tem um agravante. As crianças que não vão para a escola na classe baixa, o que acontece é que você tem uma superimposição de outro problema aí, que é a falta de alimentação. Porque uma grande parte das crianças de baixa camada social vão para a escola para se alimentar. Sim. E elas estão privadas totalmente de comida. Então é uma coisa importante. Até a aglomeração é uma coisa relativa. Por exemplo, ela vai, tudo bem, você na escola vai fazer um distanciamento social, etc. Essa criança em casa, se ela não vive em boas condições, ela não vai ter distanciamento social nenhum. Quer dizer, ela vai morar com um monte de irmãos, um monte de pessoas, numa casa sem condições, então o risco dela em casa é bem maior de pegar do que na escola. E a outra questão, o que aconteceu esse ano que passou foi um desastre do ponto de vista de aprendizado para as crianças. Quebrou uma sequência de pensamento, de construção de pensamento gigantesco da parte social da criança que está sendo desenvolvida. Então isso aí foi um desastre. Eu tenho atendido agora crianças na clínica com distúrbio de comportamento, agressividade total, que essas crianças ficaram confinadas numa jaula, a mesma coisa, está preso, entendeu? E essas crianças com certeza serão traumatizadas para o resto da vida. Então eu acho que realmente ou a gente toca a vida com segurança, tá? Mas voltando a trabalhar, a fazer as coisas, ou a gente fica eternamente em lockdown, acabar a humanidade, tá? Agora tem a vacina ainda não está totalmente testada, tudo bem, é uma esperança, tá? Tudo bem. O vírus também está mudando. Então, o que os japoneses fizeram, eu achei que foi uma coisa extremamente interessante. Eles colocaram na cabeça que essa doença,
ela vai se modificar aos pouquinhos e você vai ter que aprender a trabalhar com ela, como nós aprendemos até hoje com a AIDS. A AIDS tem 40 anos e não tem nenhuma vacina, tá? Pra você ter uma ideia, no Brasil hoje, tá? Ministério da Saúde, nós temos 920 mil aidéticos, 920 mil pessoas HIV positivas. Dessas aí, nós temos 135 mil que não sabem, é estimado, né? Que não sabem que tem HIV positivo. Então, por exemplo, se tem um filho adolescente, o que você vai fazer com ele em relação à AIDS? Olha, tem que usar preservativo, você tem que ensinar essa criança, esse adolescente e esse adulto jovem que não tem tratamento, tem um controle. Ele vai ter o máximo de cuidado para o resto da vida. Não é por isso que ninguém vai parar de viver. Quer dizer, desde que eu me formei na faculdade de medicina, que tem, desde o 3º ano da faculdade, eu convivo com a AIDS. Então, no início nós éramos o altíssimo risco, ninguém sabia, o sangue passa, etc, etc. Mas depois, os médicos pararam de trabalhar por causa da AIDS? Não, tomaram os cuidados, a gente aprendeu mais e até hoje não tem tratamento. Nem por isso a gente parou, a humanidade parou por causa da AIDS. Doutor Victor, então a gente percebe que em relação ao seu posicionamento, o ideal de fato seria as crianças realmente voltarem às aulas presenciais, porém com certos cuidados. O senhor citou aqui a Suécia e o Japão. Talvez, se a gente for comparar a cultura brasileira, a cultura japonesa, a cultura sueca, talvez a gente não tenha tantas semelhanças na rigidez, em certas questões que os brasileiros têm uma cultura um pouquinho mais, vamos dizer, diferente, né, em relação a esses países. Mas o senhor falou assim, a gente tem que olhar para esses exemplos. O que eles fazem, como que a gente pode conviver com esse vírus? Que já que, obviamente, a vacina é uma esperança sim, porém vamos ter novas cepas, vamos ter desdobramentos da Covid-19. Exatamente, não vai ter um tratamento. A vacina não vai ser a resposta final para essa infecção. Isso mesmo, é uma esperança sim, graças a Deus que ela existe, vamos tomar ok, porém não é o fim. Então a gente vai ter que conviver com esse vírus. E o que a Suécia faz para conviver com esse vírus, que eles têm tanta competência nessa questão da transmissão ou da não transmissão, no caso? Na verdade, não tem muita diferença. Se você fizer um isolamento, vamos dizer, você colocar as pessoas com essas prevenções, tá? De não aglomerar e de ter um distanciamento e usar máscara, tá? Com isso, você consegue controlar o vírus a um nível que seja aceitável. Porque a pessoa, por exemplo, ela não quer pegar o vírus de jeito nenhum. O que você vai fazer? Me diga. Só se você for para uma casa no meio do mato, plantar a sua comida, entendeu? E não conviver com mais ninguém, tá? Houveram exemplos na Marinha Americana de pessoas que foram embarcadas em navio, tá? Os soldados, só gente com físico ok, sem doenças, etc., todos assintomáticos, embarcaram no navio, tá? O USS Roosevelt, que é o nome do navio, que foi uma experiência interessante. Dali foram 1.200 marinheiros que pegaram o Covid, com todo mundo assintomático no início. Quer dizer, todo mundo que embarcou estava assintomático, sem febre, sem nada. Houve uma contaminação, claro, 1.200 pegaram Covid. Então, não adianta, vem por alimento, vem por uma série de coisas. É uma doença realmente, não vou falar que seja uma doença, é mais uma doença da humanidade, tá? E outra, nós temos várias, vamos dizer, viagens, por exemplo. Nunca se viajou tanto, obviamente. Agora está se viajando um pouquinho menos, mas a pessoa saía de Araraquara e ia para a China, o dia seguinte estava na China. Imagina, você podia levar um vírus daqui para lá ou vice-versa. É um exemplo. Ia para a África. Antigamente não. O pessoal da Europa, para chegar à América, tinha a travessia do Atlântico de barco, depois, poxa, tem muita gente doente, vamos parar, fazer quarentena naquele navio, acabou. Era muito mais difícil esse tipo de epidemia. Então a gente vai ter que conviver com isso aí. A gente vai ter que aprender. A se relacionar,
fato, seguir, né, as regras, os 2 metros de distanciamento, o uso da máscara, a lavagem das mãos, a cuidar muito bem da nossa higiene, e mesmo assim a gente está propenso porque a gente está vivo, não é? Agora, olha, Victor? se alguém tiver que gravar alguma coisa do que eu vou falar, por favor, é o seguinte: como qualquer doença, eu vou fazer um paralelo com a gripe, tá? Você pega um quadro de gripe, existe um remédio que é antiviral comprovadamente, o Tamiflu, por exemplo, o Oseltamivir. Ele só funciona nos primeiros 2 dias de sintoma. Portanto, você começou a sentir alguma coisa diferente, por favor, procure um médico competente também, obviamente. Mas tem que ser, e é no início, é tratamento precoce. Não adianta, espere o resultado obviamente, não fique esperando o resultado do exame, obviamente. Eu vi pacientes que faleceram, que foram descobrir depois, aquele caso, mas estava negativo o exame, que pena, né? Mas depois que o vírus espalhou e seu organismo não tem uma boa defesa, tá? Que isso aí tem uma série de implicações, eu não vou ficar falando aqui. Se você demorar, não adianta nada, entendeu? Quando você tem insuficiência respiratória, a única coisa que adianta realmente é tomar corticoide e rezar. Mais rezar do que tomar corticoide, entendeu? Agora, se você tratar bem no iniciozinho, a chance é bem melhor, tá? E, obviamente, o exame vai guiar aquela família, etc. Mas não se pode... Tem uma coisa na medicina que chama-se, primeiramente, você tem que ter o teu critério clínico. O exame é complementar, ou seja, o médico pede o exame para complementar. Está com sintomas, já começa o tratamento. Obviamente. E, obviamente, o médico tem que examinar para ver se não é outra doença. Você pode estar com um monte de outras doenças que não são o Covid, e você já houve caso de apendicite, que foi confundida com Covid. Tem, infelizmente, gente que nem chega perto de quem está com suspeita de Covid, então não sabe examinar, não consegue examinar. Como é que eu vou te examinar assim? Não tem jeito, entendeu? Quer dizer, então tem esse detalhe, a gente vai ter que aprender a conviver com essa doença, talvez durante muitos anos. E não esperem uma vacina fantástica, milagrosa, porque ainda vai demorar muito tempo e provavelmente a gente não vai ter. Vai ter, por exemplo, que nem a gripe. A gripe dá para controlar, ela não funciona totalmente, mas dá uma ajuda e todo ano tem uma vacina nova. O vírus ele vai mudando. A cada 15 dias o vírus muda, entendeu? Ele vai mudando. Quando ele muda muito, é que nem você pegar uma memória imunológica de um bebezinho. Você viu um bebezinho lá de 3,5 kg, acabou de nascer. Aí depois, vou exagerar, você vê aquele bebezinho com 80 anos. O teu sistema de memória não vai lembrar, não vai linkar uma coisa com a outra. Quer dizer, eu não vou ver um bebezinho daquele, olhar uma pessoa de 80 anos e falar que é a mesma. Entendeu? Claro, completamente diferente então, é o que acontece com o vírus. Exatamente o que acontece com o nosso sistema. A gente ainda fica aqui com o Dr. Victor no próximo bloco, ele vai falar de alguns detalhes desse modelo operacional e estratégico da cultura japonesa, para a gente começar de fato a se adaptar, a viver com mais segurança, não é, Dr. Victor? Para a gente seguir aí. Agora a gente vai direto lá para a clínica do psicólogo e autor do livro Despertar, Cássio Ropelato, que ele vai falar de um tema interessantíssimo, que é dissolução do personagem. Olha lá, calma. Cássio, ensina pra gente. Despertar, com Cássio Ropelato. Dentro do sistema familiar, do que nós falamos na semana passada, quando nós pensamos num sistema doente, nós vamos encontrar um dos aspectos que devem ser observados, que é a dissolução do personagem. O que significa personagem dentro do contexto da constelação familiar? É aquela pessoa que assume um papel para representar a relação familiar.
Ou seja, é aquele filho que tenta ser o pai na família porque existe um pai que não exerce a paternidade, é aquele filho ou aquela filha que tenta ficar entre o pai e a mãe porque a relação conjugal não está positiva, ou seja, é toda e qualquer postura que nós, como filhos, como pais, como mães, no sistema familiar adotamos que destitui a nossa essência. A necessidade, por exemplo, de ser o salvador dentro do seio familiar. É aquele indivíduo que está sempre preocupado com todos aqueles que estão à sua volta, mas não olha para ele mesmo. Ele está preocupado porque ele está assumindo um papel que não é o dele, porque em algum momento, nesse contexto familiar, uma das pessoas que deveriam estar exercendo esse papel, no caso o pai e a mãe, deixam de fazer esse papel, então alguém toma. Dentro desta percepção, a dissolução do personagem significa eu perceber o que sou. Então, eu, Cássio, sou filho. Pai, eu só posso ser o seu filho. Mãe, eu só posso ser o seu filho. E vocês são grandes. Vocês são meus pais. Vocês são fortes. Nesse momento, eu tenho a oportunidade de abandonar todo e qualquer papel que não me pertence dentro desse contexto familiar. Muitas vezes, uma expressão bem simples para que isso possa ser compreendido, quando morre o pai, então as pessoas se aproximam do filho mais velho, batem nas costas e dizem: então agora você tem que ser responsável, agora você está no lugar do seu pai. Não, você não pode tomar o lugar de ninguém dentro da constelação familiar que deixa de existir pela morte ou pela qualquer situação que lhe deixe de fazer parte desse contexto. Cada um tem o seu papel, ainda que ausente. Eu não tenho que tomar o lugar do meu pai, eu não tenho que tomar o lugar da minha mãe, eu só posso ser quem sou. Como pai, como mãe, eu tenho que entender que eu não sou um personagem, eu não sou perfeito, eu não vou acertar sempre, porque pai e mãe são falhos, porque faz parte da humanidade. E eu, como filho, tenho que amar essa humanidade dos meus pais, como também tenho que ser amado como filho. Despertar com Cássio Ropelato. Muito bom aprender com você, Cássio Ropelato, sempre aqui no nosso programa. E eu tenho um recado para dar para vocês aí que gostam, de escutar o psicólogo e comunicólogo Cássio Ropelato. Ele quer saber a sua dúvida. Manda pra gente, manda no meu e-mail aqui, prisciladepaula.tv@gmail.com, que ele vai começar aqui no programa a responder a sua dúvida, a sua questão. Saúde mental é importante, não tenha vergonha, pergunte mesmo, mande seu nome, sua idade, que a gente vai passar aqui no programa. Se não quiser mandar o nome também, não precisa, combinado? E agora a gente vai lá para a clínica do Dr. Flávio Arbex, bloco Respirar. Fala, Dr. Flávio. Respirar com o pneumologista Dr. Flávio Arbex. Então, boa noite, pessoal. Eu volto aqui hoje, num momento de dificuldade, para falar com vocês sobre esse aumento do número de casos que nós estamos tendo em Araraquara e na nossa região. Realmente, como a gente comentou várias vezes, o nosso medo das festas do fim de ano, do descuido das pessoas com isolamento social, com uso de máscara, que a gente já vinha observando. Então isso levou a um aumento do número de casos de maneira importante. Então a gente pode falar com franqueza que a gente está vivendo o pior momento da pandemia, não só em Araraquara, mas em toda a nossa região, com um aumento expressivo do número de casos. E o que eu quero chamar a atenção com isso? Que agora é hora de se cuidar, agora é hora de dar um passo atrás, de se proteger, de evitar festinhas, tá? Se você tem que trabalhar, se proteja para ir ao trabalho. Não abaixe a máscara na rua, em transporte coletivo, tá? Lave bem as mãos. A gente sabe de toda a necessidade que as pessoas têm, mas é o momento de se cuidar, tá? Então, muito cuidado com a higiene, com o distanciamento social, aqueles que têm que sair de casa, que têm que trabalhar. Muito cuidado em não aglomerar. É lógico que todo mundo está querendo, está cansado, quer voltar às festas, mas não é o momento
principalmente agora da gente voltar às festas e se aglomerar. Então eu peço nesse momento muito cuidado para todos, tá? Para a gente passar por essa fase difícil que estamos vivendo. Respirar, com o pneumologista Dr. Flávio Herbex. Muito obrigada sempre pelas suas excelentes participações aqui no Conexão Saúde, Dr. Flávio. Esse tema é muito importante realmente. E agora a gente vai falar de algo muito importante que eu sempre falo para vocês. Nunca foi tão óbvio, né, que a nossa saúde sempre estará em primeiro lugar e a gente precisa ter um bom plano de saúde. E a gente fala do H Saúde, que está aqui em Araraquara, que é o H Santa Casa, atendendo toda a região. Agora você pode contar com uma nova dimensão em plano de saúde, que é o H Saúde, um plano forte, com ampla rede credenciada, parceiro da Associação Comercial e Industrial aqui de Araraquara, parceiro da Santa Casa, né, que eu acabei de falar, que é o H Santa Casa, todo o corpo clínico da Santa Casa. Então, todo o cuidado que você e sua família merecem num plano que não para de crescer. Com mais de 40 anos no mercado em Matão, o H Saúde é tradição, modernidade, experiência, inovação. É atendimento especializado com serviço de qualidade, é isso mesmo. Promove saúde e bem-estar. Então você, sua família, sua empresa, todos podem ter H Saúde. Araraquara com mais saúde é no H Saúde. Ligue para obter mais informações, eu passo para vocês os telefones, ó, o celular 997356873, 3503-0820. Fica ali entre a Rua 2 e a Rua 3, na Avenida Bandeirantes 436. Combinado? Agora a gente vai receber ela, nossa querida nutricionista Tuca Baldan, no quadro Minha Receita Predilecta, e ela está com uma receita novíssima, deliciosa para você e para toda a família. Minha Receita Predilecta. Olá, eu sou a nutricionista Tuca Baldan e hoje eu trouxe uma receita incrível para vocês, que vai agradar desde a criança até o idoso. Uma receita de brownie de chocolate meio amargo com castanha do Pará e pedaços de goiabada gourmet zero açúcar da Predilecta. Vamos lá, vou falar os ingredientes para vocês. 350 gramas de farinha de castanha do Pará. Se vocês não encontrarem a farinha pronta, basta bater no liquidificador as castanhas em casa. 350 gramas de chocolate meio amargo picado. 100 gramas de eritritol, é um adoçante, tá, gente? Mais saudável. 6 ovos inteiros, e aí a gente vai separar as claras da gema. 200 gramas de manteiga. 25 gramas de cacau em pó. 200 gramas de goiabada gourmet zero açúcar em cubinhos. E 100 gramas de castanha do Pará em lascas, que a gente vai usar para decorar. E pessoal, para a gente preparar esse brownie tão delicioso, então, eu vou contar aqui para vocês como a gente faz, porque o nosso tempo é curto e a gente vai dividir para dar tempo de mostrar tudo, tá bom? A gente vai derreter a manteiga com chocolate amargo em cubos, cortado, enfim. A gente vai reservar. Depois a gente vai fazer uma gemada da gema com o eritritol, tá? Depois a gente vai juntar então essa mistura da manteiga com o chocolate mais a gemada e a gente vai acrescentar a farinha de castanha do Pará com o cacau. E aí, pessoal, por último, a gente vai bater as claras, né? Então fazer a clara em neve e misturar a essa homogeneização delicadamente. Tá bom? Depois eu vou trazer aqui para vocês então a massa pronta pra gente finalizar e levar ao forno. Pessoal, depois de todo o processo, então, feito com os ingredientes, agora a gente vai finalizar antes de ir ao forno com pedaços de goiabada gourmet zero açúcar. A gente vai jogando na massa, porque a hora que a gente morde, a gente vai encontrando esses pedaços de goiabada em cada mordida. É simplesmente divino. Colocada então a goiabada em pedaços aqui, agora a gente vai
finalizar antes de levar ao forno com as lascas de castanha do Pará. Super rica em selênio, gente. Super antioxidante. Ótimo para as nossas funções cerebrais, ótimo para a nossa saúde. Gordura boa, monoinsaturada. E agora, pessoal, a gente vai levar ao forno. Pessoal, brownie pronto, assadinho. E eu queria só lembrá-los que quando a gente estiver preparando a massa, vocês pré-aqueçam o forno a 180 graus e a gente assou então esse brownie, essa travessa aqui tão deliciosa, por 30 minutos, tá bom? Eu vou agora cortar um pedaço aqui para vocês. Vocês, na casa aí de vocês, esperem esfriar um pouquinho, tá bom? Ai, que delícia! Olha os pedaços de goiabada, não sei se vocês enxergam daí. E essas castanhas em cima estão sensacionais, pessoal. E o sabor disso, porque claro que eu testei antes a receita para poder apresentar aqui para vocês. É realmente incrível e o aroma, então, completa tudo. Até semana que vem. Minha receita predilecta. De volta ao Conexão Saúde, hoje a conversa é sobre a grande dúvida da volta às aulas e essa corrida contra a Covid-19, né? Além da gente aprender sobre o modelo de vida japonês que nos ajuda a conviver com esse vírus. O convidado é o médico pediatra Dr. Victor de Almeida. E agora, doutor, a gente poderia deixar bem claro para quem está em casa dessa questão dos japoneses, o que eles fazem, o que eles fizeram, desse modelo deles, já que o senhor acha importante as crianças voltarem para as aulas presenciais, porque tem outras questões também, como a saúde mental, que o senhor deixou bem claro no primeiro bloco, que está afetando, né, a vida das crianças. E a gente tem que lembrar, porque às vezes elas ficam muito presas, os pais estressados também, toda essa questão de dúvida, de impermanência, de esse desafio que a humanidade inteira está vivendo, né, doutor? Então, assim, volta às aulas, mas volta como? Olha, primeiramente, eu acho que a única diferença seria o distanciamento. Isso que é o mais importante. E olha, é impressionante, as próprias crianças, passar o álcool gel e o distanciamento social, por incrível que pareça, eles aceitam bem, tá? O uso de máscara, obviamente, vai depender da idade e da compreensão da criança, tá? Na Suécia, por exemplo, não houve a questão da máscara, eles não colocaram máscara, porque, obviamente, em certos grupos é totalmente impossível você conseguir fazer isso. No Japão, coloca-se máscaras, No doutor? Japão, eles colocam máscara. Agora, o Japão, para você ter uma ideia, como eles estão encarando isso? Como mais uma epidemia que a humanidade vai passar, tá? Eles, até a vacinação do Japão, eles têm muito critério, ou seja, eles vão aguardar um pouco mais, eles vão começar a vacinação só em maio. Isso foi dito hoje, nós estamos no final de janeiro. Eles só em maio vão começar a vacinar, começando pelos grupos de risco, etc. Tá? Mas realmente, eles estão simplesmente tendo a mesma atitude que eu sempre falo, como a gente tem que ter para a AIDS. Tá? Não adianta ficar louco. Porque... Mas é que o vírus também está no ar, né? A AIDS é pelo contato sexual, né? Não é um pouquinho diferente, doutor? Sim, mas olha o número de pessoas. Se você pegar 920 mil pessoas no Brasil com AIDS, é terrível. É uma doença que você tem controle e fala-se muito pouco. Em algumas pessoas, por exemplo, a pessoa não consegue tomar um coquetel. Essa pessoa nunca vai ser normal, teoricamente. Certeza. Nunca. Uma pessoa com AIDS nunca vai ser normal. Ela vai depender de uma estrutura, vai depender de um monte de remédios, tá? Algumas vezes ela não tolera os remédios, ela vai ter uma restrição social gigantesca
Então, você tem que conviver com isso, não tem tratamento. Tuberculose tem um tratamento de controle, mas não há uma vacina para tuberculose que acabe com a tuberculose. Existe a BCG serve só para a criancinha não pegar a tuberculose miliar, que é a fulminante, só para isso. Senão... E que bom que existe, tá? Exato, temos ótimo, que vacinar, maravilhoso, né? mas não é por isso que você não vai ter o controle das pessoas em relação à tuberculose. A lepra é outra doença também, tem um controle. Praticamente não existe cura, existe um controle. Então a humanidade vai ter que conviver com isso, entendeu? Não adianta querer a solução mágica, um remédio mágico e etc. Essa entendeu? questão das crianças serem vetores, né? Elas vão para a escola, talvez não desenvolvem a doença, tiveram contato com o vírus e elas transmitem para quem está em casa. Às vezes elas moram com os avós, elas moram com pessoas mais velhas que são de fato grupo de risco. E que de fato é uma questão perigosa para o grupo de risco, né, para o pessoal mais velho. Qual que é o seu conselho, doutor? O problema no criança? início da epidemia, houve muito, obviamente a gente não sabia direito, houve muito erro. O primeiro erro, dizendo que criança dissemina muito, no grupo americano foi o seguinte, pegou-se todas as crianças, né, que disseminavam até 21 anos, eles consideravam criança. Então entrou todo mundo nessa estatística. Na verdade, a criança até 16 anos, ela transmite muito pouco. A maioria das crianças que pegaram na própria casa, dos adultos. O adulto transmite muito mais. E a criança, quanto menos sintomática ela é, mais difícil ela transmitir para uma outra pessoa. Ela tem bem menos, a carga viral dela é muito menor, ela transmite muito menos, entendeu? Então, houve uma série de erros conceituais no início que a gente agora tá, vamos dizer assim, aprendendo. Óbvio, daqui a um mês, se eu for falar, vou falar outra coisa, entendeu? Sim. Óbvio, claro, você com conhecimento, ele evolui todo dia, né? Então, essa foi. Agora, a experiência que eu acho mais interessante foi essa da Suécia. Eles compararam um período na própria Suécia com outro. 1.900.000, eles têm um país relativamente pequeno, 9 milhões de habitantes, mas eles compararam 1.900.000 pessoas, estudantes, num período e no outro, e viram que não teve diferença da mortalidade e nem de doença grave nesse grupo, de estudantes e de professores. Então a gente tem que pegar, a estatística ajuda a gente a ter uma ideia melhor das coisas. A doença é grave? Pode ser, é aquilo, não tem dúvida. Agora, a gente tem que lembrar que a humanidade tem 8 bilhões de pessoas. 2 milhões morreram. Tá, é muita gente, 2 milhões? Mas olha o tamanho da humanidade. Então, tudo é relativo, você tem que comparar. Agora, as pessoas deprimidas, que vão morrer de outras coisas. O deprimido, ele tem mais infarto, ele tem mais AVC, a imunidade mais baixa. A imunidade é mais baixa, etc. Os distúrbios de comportamento, o uso de drogas, o uso de álcool, o uso de tudo, está destruindo a sociedade. As pessoas que perderam o emprego, muito fácil, como eu sempre falo, é muito fácil. Você com o emprego garantido, todo mês cai na sua conta lá o seu dinheiro, você fala, não, eu sou a favor do isolamento, etc. É muito fácil isso, entendeu? Agora, a pessoa perde o emprego, trabalhava num shopping, ou é dono de alguma loja no shopping, fecha, as lojas de rua. Quer dizer, está quebrando a economia. Quando desestruturar, aí ninguém segura mais. Esse é o detalhe. A gente precisa tentar adequar a realidade, né? A realidade de cada um. E cada um fazer a sua parte, fazer toda a higienização, não é, doutor Vitor? Exato, e tocar a vida pela frente. Máscara, ter o distanciamento de 2 metros, fazer tudo conforme a Organização Mundial da Saúde recomenda e os médicos recomendam. E lembrar que existe, né, outras questões, e principalmente as crianças, já que existe já essa pesquisa americana que mostra, né, que a criança não é o grande vetor, né? Muitos adultos estão aglomerando, fazendo muitas questões e acaba caindo a culpa para a criançada, não é, doutor Victor? Não é. Eu acho que a questão é que tem que ir naturalmente, com calma. A humanidade está aí para mais uma e isso vai continuar. Haverão outras doenças, outras pandemias, não é a última.
Se cada pandemia que a gente tiver parar o mundo, aí realmente, aí é guerra, é um monte de desagregações, obviamente, muito piores. É isso mesmo, a gente tem que entrar em equilíbrio, prevenir sempre, cuidar e tentar adequar as nossas realidades, né, com a realidade mundial, que é uma realidade de pandemia, e a gente tem que cuidar da gente e cuidar de todos com muito critério, né, e com muita higienização. Agora a gente vai lá para a clínica da doutora Maria Carolina Arbex no quadro Envelhecer. Envelhecer com a geriatra Maria Carolina Arbex. Olá, eu sou a doutora Maria Carolina, eu sou geriatra e hoje eu vou falar de um outro assunto para você chamado microbioma. Você sabe o que é microbioma? O microbioma é um conjunto de bactérias, vírus e fungos que a gente tem no nosso organismo. E isso vem sendo construído desde o momento que a gente ainda no interior da barriga da nossa mãe, né? E é o que a gente vem, na verdade, todas as pesquisas vêm demonstrando o quanto é importante esse microbioma, inclusive na patogenia, ou seja, no desenvolvimento de algumas doenças que hoje a gente tem lidado, inclusive com um crescimento muito importante, né? Então, o papel do microbioma, ele se estende não só ao intestino, ele se estende de uma forma sistêmica, inclusive até a neuromodulação e neuroinflamação. Estudos mais recentes vieram mostrar que a microbioma ela pode sim ter um papel ruim na neuroinflamação, aumentando o depósito de beta-amiloides, que são proteínas associadas à doença de Alzheimer, né? Isso também serve para o Parkinson, serve para a esquizofrenia, para o autismo e para outras doenças como a asma, também respiratórias. Como então desenvolver ter uma microbiota melhor e mais saudável para auxiliar a gente, inclusive, no combate a essas doenças? Ter uma alimentação rica em fibras, mais variada, evitar alimentos multiprocessados, carboidratos simples, né? Eu acho que são essas as principais recomendações. E a boa notícia é que você pode sim mudar a sua microbiota adotando essas medidas mais saudáveis. E essas medidas, elas permanecem enquanto há intervenção. Então não adianta a gente só fazer por um tempo, porque depois, quando a gente volta aos hábitos antigos, essa microbiota também ela perde esse efeito e volta à sua característica anterior. Então, acho que vem muita coisa boa por aí, muitos trabalhos e muitas medicações se utilizando dessa informação, inclusive para tratamento, né? Então, hoje a gente já tem algumas drogas, algumas medicações em desenvolvimento na ação da microbiota para o tratamento da doença de Alzheimer, para o tratamento da doença de Parkinson, ainda não liberados no meio comercial, mas são grandes promessas aí para frente. Espero que vocês tenham gostado. Envelhecer com a geriatra Maria Carolina Arbex. A gente vai também agora para a clínica do Dr. Hélio Primiano no bloco Visão em Foco. Visão em Foco, com Dr. Hélio Primiano. Apoio Cultural, Instituto da Visão. Olá, meu nome é Hélio Paulo Primiano Júnior, eu sou médico oftalmologista e hoje eu venho falar para vocês alguma coisa sobre descolamento de retina. E para falar um pouquinho do descolamento de retina, eu tenho que explicar um pouquinho o que é a retina. A retina é como se fosse uma extensão do cérebro da gente no olho. Na verdade, todas as informações que chegam no olho só são transmitidas para o cérebro quando elas chegam na retina de forma nítida. E a retina tem que estar funcionando direitinho. O descolamento de retina é uma patologia que está relacionada à retina. E aqui eu venho fazer alguns alertas, porque o diagnóstico precoce se faz necessário para que a gente tenha um bom resultado nesses casos de descolamento de retina. Quais são os principais sinais e sintomas que a gente pode verificar quando está começando a ter algum probleminha na retina? Um deles é um flash de luz, como se fosse um flash, como se alguém estivesse tirando uma foto de você, e você procura esse flash, você viu que teve o flash, mas você não sabe de onde veio. Esse pode ser um dos sinais. O segundo é começar a ver as imagens tortas, com tortuosidade. Isso é outro sinal de evolução desse descolamento de retina. Hoje, na atualidade, a gente tem muito recurso para fazer com que a retina volte a funcionar. Seja com certa limitação, seja com muita limitação. E o que vai diferenciar isso? Na verdade, o diagnóstico precoce. Então,
Fique alerta quanto a esses sinais e sintomas, chuviscos também. Se você vê algum sinal de chuvisco na visão, procure o seu oftalmologista. E se você tem mais do que 6 graus de miopia, esse é um dos fatores mais importantes para que se faça a prevenção anual. Às vezes você pode não ter sinal, nem sintoma nenhum, e ter o que a gente chama de uma lesão predisponente a descolamento de retina, que é silenciosa e que só é detectada num exame oftalmológico. Então você que tem mais de 6 graus de miopia, procure seu oftalmologista. E se você não tem mais do que 6 graus, mas que tem esses sinais e sintomas que eu acabei de citar, também procure imediatamente seu oftalmologista. Obrigado. Visão em Foco, com Dr. Hélio Primiano. Apoio Cultural, Instituto da Visão. Excelente participação, Dr. Hélio, aqui sempre no Conexão Saúde. Agora a gente espera o intervalo passar, porque tem coisa boa, deliciosa. A gente vai aprender a fazer um risoto com ele, com o chefe Gustavo Oliveira, do restaurante Vitório, daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. De volta ao Conexão Saúde, a gente volta para o nosso bloco mais saboroso da TV Cultura Paulista. E quando a gente lembra de sabor, a gente lembra do Momento Life, que é direto da fazenda para a sua casa. A Life Sucos seleciona com muito cuidado as frutas para que a sua casa tenha o melhor da fazenda. Proporciona a você as melhores sensações com sucos refrescantes ricos em vitaminas e antioxidantes que auxiliam na hidratação do seu organismo. Além de saudável, é maravilhoso e combina em qualquer momento. Life Sucos, direto da fazenda para a sua casa. E a gente continua aqui com o Dr. Victor, que ele vai dar um recado final aqui pra gente no programa. Mas agora, Dr. Victor, a gente vai assistir aquela receita deliciosa do chefe Gustavo, do restaurante Vitório. E ele vai ensinar a fazer um risoto. Quer aprender a fazer um risoto? É agora. Caneta, papel, já na mão. Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Nação Verde. Diferente como você. Quem ama cozinha. Olive Gastrobar. Vitório Restaurante. Sonium Eventos. E começa mais um Cozinha Saudável aqui no nosso programa. E hoje a gente recebe com muita alegria e satisfação Gustavo, aqui do restaurante Vitório, o chefe Gustavo, sempre nos presenteando com receitas deliciosas e a gente sabe que vocês gostam e muito. Chefe, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa mais uma vez. Obrigado, Priscila. Obrigadão. E hoje, o que você vai aprontar de bom, chefe Gustavo? Olha, hoje nós vamos fazer como eu tinha falado para você, dessa temporada, a última receita dessa temporada ia ser uma coisa mais simples de fazer. Simples. Vamos ver o que é simples para o chefe Gustavo. Vamos já anotar, porque o simples dele aqui, ó, a gente precisa saber certinho o que vai. Então nós vamos fazer um risoto, tá? Com molho de tomate, manjericão, então pomodoro basílico, linguicinha de javali e queijo coalho. Gente, que delícia! Olha que coisa boa. Gustavo, esse aqui é o quê? O caldo de galinha? É, o caldo de legumes. Ah, o de legumes. Olha eu falando errado. Não, já. Poderia ser também. É, né? Porque fica gostoso. Esse é o queijo parmesão. Parmesão, vinho branco. Vinho branco. Então são os ingredientes que a gente vai usar nesse risoto. Molho de tomate, que a gente faz aqui mesmo, né? É um molho especial aqui do Vitória. Agora, para você saber, só vindo aqui no restaurante, experimentando. Isso aqui é receita, ó, que a gente não passa nem para os filhos. Horas e horas. Cozinha. Queijo coalho, arroz arbóreo, cebola, manteiga, a linguiça de javali e o manjericão. Também a linguiça pode trocar por outra, ela é defumada. Gente, que delícia! Uma linguicinha, outra linguiça de porco defumada poderia substituir na boa, hein? Que coisa boa! Vamos aprender a fazer o risoto, porque aprendendo a fazer o risoto, você pode mudar o sabor, vamos dizer assim, não é, Gustavo? Aprendendo esse processo, a gente consegue fazer cada dia, cada fim de semana, de um sabor, né, diferente. A gente vai lá para a cozinha agora do restaurante, é isso? Vamos lá. E o Gustavo vai fazer especialmente para vocês.
experimentar esse prato delicioso que vocês viram como que faz. E se você perdeu e quer voltar a aprender, fazer o passo a passo, pegar os ingredientes do começo, pode entrar no Facebook da TV Cultura Paulista, no Facebook do Conexão Saúde, que a gente tem um link que passa concomitantemente, depois o programa fica lá. Você pode rever todo o programa, rever este quadro. E eu vou experimentar, mas, Caroline, estamos aqui com o garfo, com a faca. Gustavo, enquanto eu experimento, você podia falar um pouquinho do restaurante, né? Eu acho que as pessoas conhecem muito, mas dá pra falar aqui do Vitório, né? Que tá aberto, independente. Tá, isso. Do governo. Quando flexibiliza, a gente abre até mais tarde. Depois não pode, a gente faz delivery, retirada. Estamos sempre trabalhando. Gente, ficou divino, ficou muito bom. Muito, muito bom. Eu fico preocupada com vocês que estão vendo tudo isso e ficam passando vontade. Porque, ó, bom demais. Gustavo, então independente se o espaço físico está fechado, sempre vai ter delivery, sempre vai ter retirada. Depois que tudo isso acabar um pouquinho, vai continuar com delivery, né? Vai também, a gente faz as duas coisas. A gente acostumou com essa questão de delivery também com retirada, então acho que querendo ou não isso agregou, né? Vamos pensar num lado positivo, se por um acaso tem alguma questão positiva, a gente sabe que sempre acaba tendo, que é na crise que a gente dá uma movimentada, não é, Gustavo? Então sempre tem delivery, sempre tem retirada. O restaurante também está aberto, sempre com novidades. Gustavo, pelo amor de Deus, né, gente? 10 coraçõezinhos para ele, 10 estrelinhas para o nosso querido chefe Gustavo. Você tem um recado para passar? Um último recado para os nossos telespectadores, chefe? É só isso mesmo. Estamos sempre abertos, com delivery, podendo abrir, nós estamos abertos. E muita força e coragem para a gente passar. Isso mesmo. E a gente está passando por isso, a gente já passou por tantos, né? E a gente continua aqui, a gente volta pro estúdio. A gente agradece mais uma vez o nosso querido chefe Gustavo. Eu que agradeço. E a gente volta semana que vem com mais delicinhas aqui. Quem será que estará com a gente semana que vem, hein? Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Nação Verde. Diferente como você. Quem ama cozinha. Olive Gastrobar. Vitório Restaurante. Sonium Eventos. Que coisa boa, chefe Gustavo Oliveira. Ficou uma delícia, gente. Não tem pra ninguém este risoto. Gostou, doutor Victor? Excelente. Qual vai ser seu recado final, doutor, pra gente finalizar hoje aqui o nosso programa? Olha, primeiro, muito otimismo, que é o mais importante, tá? E segundo, é o que eu falei. Se você pegar a doença, por favor, veja o recurso médico o mais rápido possível, como qualquer doença, essa principalmente. Com certeza, prevenir é saúde, vamos cuidar. Dr. Victor, como sempre, muito obrigada pela sua participação no programa aqui no Conexão Saúde. A gente gosta muito, a gente sempre está aqui com o Dr. Victor, com o bloco Pais e Filhos, sempre nos ajudando os pais, a família, né, de uma maneira muito bacana. E com muito otimismo. Muito obrigada, Dr. Victor. O Conexão Saúde fica por aqui. Estamos juntos agora em novo horário, sempre agora toda quarta-feira às 7h40 da noite, depois do Madalena, e também toda sexta-feira às 7h40 da noite. Olha que bacana. Depois do Madalena e antes do Jornal da Cultura, ó. Melhor horário aqui na TV Cultura Paulista para vocês. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde. Apoio Cultural. H Saúde. Seu plano. Seu hospital. Suco Life. Laranja da Fazenda. Hiper Saúde. Certificado de Contribuição Ribeirão e Região.